Assalamu alaikum, na paz de Deus seja com todos vocês. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Alhamdulillah, graças a Deus por todas as coisas. Estamos em mais um episódio do nosso querido podcast Islam Sem Censura. Eu sou a doutora Jamile, psicoterapeuta, e hoje eu tenho a honra de receber a doutora Laís Cristina Yazbek, que ela é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, médica do setor de reprodução humana do Centro de Referência de Saúde da Mulher do Hospital da Mulher, o antigo Pérola Byton, por 30 anos, né, doutora? E hoje com um assunto que diz respeito a este mês e a todas nós mulheres, o Outubro Rosa. Só que mais do que falar sobre câncer, hoje a gente quer falar sobre vida, sobre esperança, sobre tratamentos. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, tá? E eu espero poder ajudar as mulheres, né, nessa jornada em busca do tratamento precoce, o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é um fator, um tema importantíssimo. E é isso, vamos lá. É isso aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Doutora, primeira coisa que eu queria conversar com a senhora, quando nós escolhemos o programa de hoje, lógico, o primeiro nome que nos veio à cabeça foi o da senhora, né? Por todo esse seu trabalho tão lindo junto à mulher, principalmente no antigo Pérola Byton, né? Mas o que eu gostaria que a senhora começasse falando para gente, que uma ideia que eu particularmente tenho é que mamografia, ela não é prevenção, ela é detecção, né, doutora? Sim, Porque acho que a prevenção, ela começa bem antes, não é isso? sim, a prevenção começa antes, muito Sim, antes. Então, antes de falar em prevenção, eu quero deixar uma coisa bem esclarecida aqui. O por tumor favor. de mama, ele é um tumor que depende fundamentalmente do hormônio feminino, do estrogênio, que é Estrogênio. produzido pelos nossos ovários. Sim, Então, a gente pode dizer que a maioria dos tumores de mama são dependentes desse hormônio produzido pelos ovários. Existem tumores que não têm dependência dele, mas são mais raros, né? sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque um passo importante na prevenção primária do câncer de mama é o controle do peso da mulher. Ai, legal, Por legal. quê? Porque a mulher que tem obesidade, na verdade, ela produz mais estrogênio. A gordura periférica produz estrogênios fracos, Sim, né? Além do estrogênio produzido pelo ovário. sim, E isso é um fator fundamental para você ter o câncer de mama. Então, o câncer de mama, se você for analisar, ele é muito frequente nas pacientes obesas. tá. Então, uma das coisas, falando em prevenção primária, combate à obesidade. Sim. E como você combate a obesidade? Com uma dieta adequada. Uma coisa muito interessante, posso te chamar de Jamile? Claro, por favor. Jamile, é que 62% da população brasileira tem uma alimentação errada. Sim, As pessoas não comem frutas, verduras e legumes. não. Então, comem o quê? Carboidratos, alimentos processados, ultraprocessados, embutidos. Então, essa alimentação é a alimentação que vai proporcionar a maior chance de obesidade, né? E com isso, fatores inflamatórios no organismo, né? Somado com a vida sedentária, né? Somado com a vida sedentária. Então, a mudança do estilo de vida, hoje em dia, a gente fala que é muito importante. Então, para prevenção primária, combate à obesidade, Obesidade, mudança alimentar, sim, exercícios físicos. A gente importantíssimo. recomenda hoje em torno de 150 minutos por semana de exercícios moderados como caminhada ou natação, né? Ou 75 minutos de exercício um pouco mais forte, uma caminhada mais forte, Sim. exercícios mais fortes. E a população feminina, né, que é o nosso alvo aqui, geralmente está ligada a uma
tem uma dupla jornada de trabalho. Então, às vezes dupla, às vezes tripla. Tripla, às vezes. É. Então, sai de casa de manhã, vai para o trabalho, trabalha sentada, tem uma alimentação, às vezes não leva marmita, que deveria ser uma Sim. marmita bem Sim. colorida, que a gente fala, com alimentos bem coloridos. Sim. Não, às vezes não dá tempo de fazer, ou come errado na rua, ou come Não, e na rua não temos opções saudáveis, não é doutora. verdade? Então, Parece que é uma indústria para nos adoecer, exatamente. gente. Então você come um bolinho, uma coxinha, uma empadinha, um pão de queijo, tudo errado. Aí levanta. Quando levanta, vai para a faculdade, por exemplo. Volta à tarde. Aí tem que cuidar das coisas da casa. Dorme mal. Então, o sono, a gente sabe que é um fator, não um fator determinante, mas o sono, né, é muito importante para você ter um equilíbrio do seu organismo. Até para ajudar a emagrecer. Para ajudar a emagrecer, afastar os fatores de estresse, também não é um Sim. fator determinante para o câncer de mama. Mas a gente sabe que são fatores indiretos, que, por exemplo, se você não dorme direito, você tem liberação de hormônios, por exemplo, o cortisol aumenta. Cortisol O cortisol é um hormônio que aumenta a glicemia, aumenta o estresse, aumenta o processo inflamatório. Sim. Então, o ideal seria dormir direito, comer direito, ter atividade física, afastar os fatores de estresse. Isso é o ideal, né? Quer dizer que, na verdade, é a prevenção primária. Sim. Né? E quanto antes, né, doutora? E quanto antes, e sempre. Porque eu vi que algumas estatísticas já nos assustam porque o câncer de mama está começando mais cedo do que antes, Mais né? cedo, exatamente. Talvez por isso mesmo, por essa vida, né? Sim, pela alimentação, Alimentação. Alimentação com os processados e ultraprocessados, às vezes é mais fácil. Muito inflamatórios. Você cozinha um embutido, você faz um arroz, uma massa, entende? Então, precisaria ter uma mudança da mentalidade das mulheres em relação à alimentação dela e da família, para evitar a obesidade. Sim, eu né, concordo que é muito com esse seu né? ponto de vista e eu também sou a favor disso. Eu sempre falo para as pacientes que o alimento é o seu remédio é o seu alimento. Isso já falava, acho que Hipócrates, né? Olha quantos anos antes. Então, realmente, tudo isso que a senhora citou são fatores importantíssimos para não chegar até um diagnóstico desse, né? Sim. Quais são os sintomas mais comuns das mulheres quando elas chegam no consultório que elas acham que elas estão com alguma anormalidade? Anormalidade. Então, aí isso tem a ver com a prevenção secundária que a gente fala. Essa prevenção secundária seria, por exemplo, o autoexame da mama. Então, a mama, a paciente, ela pode, desde idade, depois que tem a primeira menstruação, a cada 2, 3 meses, uma vez que completou o crescimento, ela pode fazer o autoexame da mama quando termina o ciclo menstrual, a cada 2, 3 meses, com o intuito de buscar alguma normalidade, algum nódulo, algum espessamento, alguma coisa que chame a atenção. Elas chegam porque primeiro ela se tocou e percebeu alguma coisa estranha. Isso, ainda que o autoexame da mama, a gente não preconiza como um fator decisivo para diagnóstico, mas pode ajudar. Entendi. Por quê? Porque muitas pacientes têm dificuldade na questão do autoexame. Eu ia falar isso agora para a senhora, mas muitas não conseguem. Muitas não conseguem. Fala, doutor, eu não consigo examinar, eu acho que tem um monte de nódulos. Aí o que a gente faz? A gente examina, acalma a paciente ou não, de um modo geral a gente acalma, olha, a sua mama é uma mama mais granulosa, é uma mama, antigamente a gente falava displasia, esse termo não existe mais, a gente fala alterações funcionais benignas da mama, porque não é o câncer. Sim. São tipo espessamentos ou cistos que deixam aquela mama na palpação a paciente não consegue palpar toque, porque acha, né? No toque, acha que tem muitos nós. Então a gente fala, então uma mama um pouco mais difícil de palpar, seu médico faz o exame para você. Então, o exame das mamas é um direito da mulher. Toda paciente tem direito de ser examinada se tiver alguma dúvida, desde completou o ciclo menstrual, parou o crescimento, as menstruações estão regulares, ela pode ir no médico do posto de saúde e falar, doutor, eu quero que o senhor examine minha mama.
Que bom. Sim. O SUS faz Isso isso. pode ser feito, com certeza. Eu tenho uma Muito bom. dúvida. Aí a gente pode, então, prevenção secundária, pedir um exame, uma mamografia. Não para o paciente muito jovem, que não vai ajudar. A mama da paciente jovem é uma mama tão densa que na mamografia, no raio-x, ela vai parecer toda branca. Não ajuda no diagnóstico. Alguns médicos indicam ultrassom nessa idade. O que a Isso. senhora acha? Sim, antes dos 35 anos, É. a gente recomenda o ultrassom. E o ultrassom também é excelente para diagnóstico de boa parte das lesões de mama, as benignas e as malignas, né? Ainda que não consiga diagnosticar lesões microscópicas, que a mamografia vê. Então, por isso que a gente fala, a partir dos 40 anos, que agora é preconizada a mamografia de todas as pacientes, né? Todas as mulheres, pelo menos a cada 2 anos. As lesões microscópicas só a mamografia vê, que são as microcalcificações. Então, vários tipos de microcalcificações, com classificações, né? E de acordo com a classificação obtida, indicam uma biópsia ou não. Então, isso seria para a mamografia. Mamografia vê lesões nodulares e microcalcificações. Ultrassom não vê microcalcificações, e aqueles nódulos que nós vemos na mamografia, o ultrassom diz, isso é um cistinho, que geralmente não tem problema nenhum cisto, né? O pessoal fala, eu tenho um cisto. Tem problema, a maioria dos cistos não é problema nenhum. Ou é um nódulo sólido, que pelas características poderá ou não ser melhor avaliado por uma biópsia, por exemplo. Sim. Então, eu justamente perguntei para a senhora, para você, posso te chamar de você, com né? certeza. Porque eu creio que eu achava que isso também poderia ser detectado em exames de sangue, por exemplo, num PCR, alguma coisa assim. Não. Não. Infelizmente, não. É o exame da mama, a palpação da mama, o ultrassom, a mamografia e, eventualmente, a ressonância das mamas. Entendi. Então, o exame de sangue, infelizmente, não seria tão bom, né? Mas não tem. Tá. Infelizmente, não temos. Infelizmente, né? Infelizmente, seria bom, porque as mulheres reclamam da mamografia. É um exame desconfortável, Nossa, porque pra mim, aperta pra a mim. mama, para a maioria das pacientes, né? É. Então, o que a gente recomenda é assim, para as pacientes que menstruam, procura fazer quando termina a menstruação. Uma Se dica, hein, conseguir, gente? Uma Se dica. conseguir marcar para logo que termina a menstruação, porque a mama está menos inchada e o desconforto é menor. Não é que não vai haver o A desconforto. sensibilidade pode ser menor, Pode né? ser menor, exatamente. Tá. Outra coisa que eu queria entender exatamente, o câncer de mama, ele é, por exemplo, específico em algum local, por exemplo, mais na auréola, mais na base, como a senhora falou que o útero também colabora nisso, ele pode começar em algum outro lugar do corpo, sinalizando assim. Eu queria entender o câncer, Deus me livre, quando ele já estiver instalado, ele prejudica a dinâmica do corpo de alguma forma, alguma função, algum sistema fisiológico assim? Olha, não obrigatoriamente. Você pode ter um nódulo de mama avançado e todo o seu organismo está funcionando normalmente, né? Que você perguntou antes? Desculpa, você falou dos aspectos, do que sim. muda, se mexe em alguma parte orgânica, fisiológica. O câncer de mama começa em 2 locais principalmente. Nos ductos lactíferos, nos ductos que conduzem o leite para a papila mamária, ou nos lóbulos, que é onde é produzido o leite, né? Então, e também pode ser, eventualmente, na gordura e no tecido conectivo, mas esses são mais raros. Então, o mais comum são os cânceres ductais e lobulares. Se eles forem cânceres iniciais, que a gente fala câncer in situ, então quer dizer, um câncer bem inicial, tanto o câncer do ducto como o câncer lobular, as chances de cura são muito altas, né? Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que as mulheres não tenham medo de tratamento, porque mesmo
em tratamento, mesmo nos casos de cânceres com nódulos mais avançados, existe uma chance de cura de até 60% a 70%, Sim. né? E a tendência hoje em dia, Jamile, é que mesmo os cânceres com metástases, aqueles que já espalharam para outros locais do corpo, como fígado, ossos, pulmões, a gente hoje em dia, com essas terapias mais modernas, você tem a tendência é você tornar uma doença crônica de tratamento. Então, a gente tem condição e tratamentos, nós temos os tratamentos hormonais, as radioterapias, a própria cirurgia, né? A quimioterapia, às vezes a quimioterapia antes da cirurgia, a radioterapia, como eu já disse, a imunoterapia, né? Então, isso tudo a gente tem, as terapias-alvo, a gente tem muitos recursos para tratar o câncer e fazer com que ele se torne uma doença crônica. Sim. Então, as pacientes não podem se inibir diante do câncer de mama e nem se assustar. Seguimos o tratamento firme adiante e com segurança e com fé, Sim. porque existe muita possibilidade de se tornar uma doença crônica. Não, e olha que coisa maravilhosa Cura, que a senhora né? trouxe agora, Sim. né? Que é justamente para elas não temerem e buscarem, né, o exame, o tratamento. Tratamento, exatamente. Isso é muito importante, muito importante. Eu fico feliz que você traga isso para nós, porque realmente a gente tem que. Eu conheço uma pessoa da minha família, ela teve um câncer raríssimo, grave, que é um que pega o tecido realmente do bico, assim. E uma amiga que teve aquele triplo negativo. Triplo negativo, sim. Também estão curadas. Graças a Deus vendo? fizeram cirurgia, fizeram quimio e estão curadas, né? Graças a Deus. Então, se você me permite, Claro, por além favor. dos nódulos de mama, algumas vezes, essa doença, ela acomete a areola. Uhum. Então, ela dá descamação na areola, ou lesões mesmo, tipo úlceras, assim, mas e com prurido. Então, é muito importante que Prurido e secreção, né, doutora? Exatamente. Muitas vezes durante o autoexame, se você notar, você pode apalpar a mama toda e no final do exame você aperta a papila, né, para ver se sai alguma secreção. No caso de haver uma secreção sanguinolenta, também um alerta, né? Então, aí tem que procurar o mastologista, o médico ginecologista, para orientar direitinho o que fazer nesses casos. Sim. Mas essa doença que acomete a areola, que dá coceira, que dá uma alteração, tipo um eczema, uma coisa assim, também pode ser um câncer. E como você disse, é curável. Graças a É Deus. curável, entende? Então, as pacientes não podem negligenciar os sintomas tem que ter e os coragem. achados, né? Outra coisa, por exemplo, a simetria. Ela costuma se olhar no espelho e, de repente, de um dia para o outro, acha que uma mama está maior que a outra, ou uma simetria muito importante. Então, isso também é mais raro, mas né, é um alerta. Um também. outro ponto, agora com o seu comentário, me veio essa clareza de nós comentarmos aqui que às vezes a jornada da mulher dupla, tripla, né? A nossa vida tão corrida, nós estamos tão distraídos que às vezes a gente esquece de habitar o nosso próprio corpo. Exatamente. Né? Então fica esse convite para a mulher realmente olhar o corpo dela no espelho, né? Observar a mama, ter coragem, fazer o autoexame, se por acaso acontecer qualquer coisa que ela tenha dúvida, procurar imediatamente ajuda, porque graças a Deus a gente já está melhor nas estatísticas, não é isso? Sim, com certeza. A chance de cura é mais de 80% de cura. Graças a Deus. Até 90%. Então, quanto antes... Por isso que é importante a gente fazer essa pesquisa nas pacientes acima de 40 anos. Pelo SUS, eles fazem a cada 2 anos, até os 69 anos. Sim. Então, essa pesquisa é muito importante, porque se você detecta o câncer inicial, está curado. Graças a Deus.
Existe muita chance de cura. Sim. A outra coisa que eu queria falar, que aqui não cabe, mas porque o Islã não permite bebida alcoólica, as mulheres Sim. não fumam. Mas como eu sei que tem abrangência esse podcast, eu Sim. quero dizer que cigarro e bebida alcoólica são terríveis para qualquer tipo de câncer, Qualquer coisa. né? Inclusive o câncer de colo do útero também tem uma estatística muito importante em relação ao tabagismo. O colo de útero? Colo de útero também. Nossa. O colo de útero, o tabagismo é um fator determinante, assim, um fator de risco bastante importante. Nossa, imagina esse vape agora. Terrível. Aquele cigarro eletrônico. Terrível, Meu isso é terrível, Deus. terrível, terrível. Gente, vocês É. precisam se cuidar, pelo amor. Né? Doutora, não sei por que me veio isso agora na cabeça. Homem, desculpa se a pergunta for encabida, mas homem também tem câncer de mama? Tem, Tem? tem. É muito mais raro, Ah, né? É interessante essa observação sua, porque se o homem tem câncer de mama, aparece um câncer de mama na família, talvez seja interessante as mulheres da família fazerem uma pesquisa genética para olha. ver se tem mutação de algumas proteínas, como por exemplo o BRCA1 Uhum. e o BRCA2, que são fatores hereditários importantes na gênese e no aparecimento do câncer de mama e até câncer de ovário. Uhum. Então, é muito mais raro. Essas mutações são mais raras, tipo bem menos de 10% da população, eu esqueci aqui exatamente Tudo bem. a incidência, mas se tem a mutação, 60% a 80% das pacientes vão ter o câncer de mama ou câncer de ovário. Então, elas têm que ficar muito alertas, essas pacientes, Sim. sabe? Porque Que tem um pode homem aparecer. com câncer de mama. Pode. É um alerta para as mulheres da família. Entendi. Entende? Legal, muito legal Aham. isso. Então, você acabou falando sobre a hereditariedade, né? E eu queria também falar disso. Então, acredita-se que uma porcentagem desse câncer é de hereditariedade, mas será também que a gente pode afirmar que isso pode. Tudo bem, a pessoa, vamos supor, ela tem aquela herança genética de um câncer, vamos supor. Mas será que o problema emocional e o estilo de vida desregrado, ele também não colabora para o avanço da doença? Sim. Estilo de vida, como eu já disse, por causa da obesidade, Sim. pelo excesso de estrogênio. Sim. Por exemplo, muitas vezes, uso prolongado de hormônios desnecessários, né? Também tem a ver. Por quê? Esses Porque implantes hormonais de beleza, né? os implantes também, a gente precisa tomar muito É. cuidado, né? Aliás, o implante da beleza, entre aspas, ele está proscrito, né? A gestrinona. A gestrinona, que é um progestágeno, ela está indicada principalmente em pacientes com endometriose, porque é tratamento para endometriose. Mas não é o caso para essas pacientes, né? Sim. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte: pacientes na família têm câncer de mama muito precocemente, por exemplo, apareceu uma paciente com 40 anos, tem um câncer de mama. Tem que pesquisar a mutação do BRCA1 e 2 na filha, na mãe, sabe, nessa linhagem direta, porque pode haver. Agora, a maioria não é por mutação genética hereditária. A maioria é por mutação por fatores ambientais. De células progenitoras, pode ser? Não acredito. Não. Tá. De células progenitoras, não. Não. Mas, assim, se tem antecedente da mãe, Sim. né? Se a mãe teve um câncer de mama, Sim. a filha tem que ficar um pouco mais alerta, fazer os controles direitinho, né? Se for antes dos 40 anos, pesquisar essas mutações hereditárias, né? Porque geralmente, quando o câncer é antes de 40 anos, ele tende a ser um pouco mais agressivo, né? Então, as terapias têm que ser bem indicadas, a tempo, né? Para fazer os controles direitinho, para que a paciente possa se curar, que nem eu disse, mesmo em cânceres mais avançados, a chance de cura existe, entende? Ainda que não seja 90%, mas tem, Sim. né?
É. E além de todos esses tratamentos que a senhora falou que está disponível, a gente também fala sobre a dieta alimentar, o exercício físico, né? O Sim. controle do estresse, como a senhora O mesma controle de... já. A parte emocional, ela não é uma Isso. questão direta Sim. envolvida. Quer dizer, a gente fala indiretamente, sim. Porque eu já ouvi falar, a paciente teve um trauma É. e depois ela desenvolveu o câncer de mama. Talvez algum fator imunológico, né, tenha a ver com essa questão. Porque a parte imunológica, desculpa, Não, tá você certo. tem Eu uma ia queda concordar. da parte imunológica, Sim. da competência Sim. imunológica dessas pacientes com estresse emocional, com o estresse do dia a dia, e isso pode facilitar o aparecimento de cânceres, né? Eu acho que essa parte do emocional entra justamente nisso que a senhora falou do cortisol, né? Dessa Exatamente, é. parte hormonal também, né? Uhum. Imunossupressor, alguma coisa Sim, assim. o cortisol a gente sabe que É, é um agente imunossupressor, né? é, Então, tem que controlar isso. é. Então, atividade física, dieta, Sim, sono, afastar. sim. É tudo muito difícil numa cidade como São Paulo, mas não é impossível. Nos grandes centros, né? Onde você tem trânsito, você tem longas distâncias você mesmo veio de Santana agora, na verdade, Atravessei a cidade. atravessou a cidade. Aham. Então, mas a gente tem que controlar isso. Sim, A gente tem que sim, ter a mente sã sim, para poder sim. controlar isso, ter consciência Aham. disso tudo e pôr em prática. Sim, eu Né? vim meditando no Perfeito. Uber e aqui também, antes de começar o nosso programa, Que eu fiquei bom que você veio de Uber, meditando. pelo menos não ficou no estresse da direção, né? Não, não. Eu também agora me veio uma outra clareza aqui. A senhora acha que a menarca Sim. também ela é determinante nisso? Sim, A primeira menstruação, a gente, primeira é a menstruação. menarca. O que acontece? As meninas que têm a menstruação muito precocemente, ou as mulheres que entraram na menopausa depois de 55 anos, o que acontece? Essas pacientes, elas ficaram mais expostas ao ambiente estrogênico. Verdade. Então, ela começa a menstruar muito cedo, tá lá o ovário funcionando, aí a menopausa não vem, o ovário está funcionando, ainda que mal, né? Porque depois dos 40 e poucos anos já temos uma queda da fertilidade, mas ele continua produzindo, né? Então, isso tem a ver, porque ela está mais exposta durante mais tempo ao estrogênio. E o Uhum. estrogênio é o que alimenta, é o que dá o start no câncer de mama de um modo geral, Puxa vida. né? E o que a gente sabe é que existe uma falha nos fatores de proteção do DNA. Então, e aí começa a proliferação, e por algum motivo, pode ser um fator ambiental, como já falei, pode ser o cigarro, pode ser a queda da imunidade, podem ser várias coisas, afastando os fatores hereditários, né? Sim, sim. É, uma outra coisa também que me veio agora é sobre a pílula anticoncepcional, porque as jovens, as adolescentes, elas estão assim anestesiadas pela propaganda, né? É, porque ela não menstrua o mês inteiro, mas o sistema faz ela tomar o anticoncepcional o mês inteiro, né? E Exatamente. isso como que pega no câncer? O uso prolongado do anticoncepcional, ele não tá assim. A gente sabe que o uso prolongado de hormônios Sim. pode ter a ver com a gênese do Você câncer de falou mama. do. Mas a pílula especificamente, como ela tem os dois hormônios, e hoje em dia nós temos pílulas de baixa dosagem, a gente sempre tem que analisar o risco-benefício. Sim. Não existe assim como é que eu vou falar? Um consenso de que a pílula em uso prolongado vai dar o câncer de mama. Por isso que a gente, hoje em dia, tem critério, a gente prefere uma menina que eventualmente comece a ter uma vida sexual, que ela tome a pílula e não engravide, do que tenha uma gravidez indesejada, em contraponto com um possível
câncer de mama no futuro. Tá. Então, a gente prefere proteger a menina neste momento, para que ela evite, né? Hoje em dia, nós temos pílulas de baixa dosagem mesmo, que são tão eficientes contra as antigas, que tinham altas dosagens. As de alta dosagem hoje nem existem mais. E são hormônios modernos, né? Nós temos hormônios naturais. Então, tem o DIU, né? temos o Não DIU, o Mirena, o outro, acho que é o DIU de cobre. isso. Então, o DIU de cobre, com prata, isso. que são cobre, excelentes métodos contraceptivos, né? Por quê? Porque não dependem da tomada diária. A pílula, as pacientes têm que tomar todo dia. Então, às vezes, esqueci. Pulei. Não sei o quê. Então, e isso compromete a eficiência do método. Sim. Né? Então, para as adolescentes, no serviço público, principalmente, a gente recomenda os chamados LARCs, que são os Long Acting Reproductive Control. Acho que é isso, mais ou menos. Então, são os métodos contraceptivos de longa duração, porque não depende da tomada diária. Então, por exemplo, os DIUs, os implantes, que duram 3 anos, os DIUs de cobre, os DIUs de hormônio, né? Que o médico vai avaliar qual a possibilidade para cada paciente. Sim, claro. Né? Então, nem tudo é para todo mundo, né? Exatamente, porque as meninas, às vezes, principalmente adolescente, aquela coisa de adolescente, né? Mas a gente tem que analisar cada população, não é verdade? Cada população tem uma necessidade. Cada um com a sua realidade, exatamente, né? Exatamente. Vamos falar um pouco, então, de tratamentos disponíveis. Vamos falar um pouquinho mais disso? A senhora falou, né, da quimioterapia, da radioterapia, mas eu sempre penso assim, o efeito colateral, como que essa mulher fica, assim? Existe alguma forma de amenizar tudo isso? Já que a gente sabe que vai funcionar, que graças a Deus estamos com 80% da cura, mesmo que se tiver alguma metástase. Então, como que a gente faz com isso? Com metástase diminui um pouquinho, mas a 80. tendência é se tornar, se Deus quiser, né, uma doença crônica com controle, que é isso que a gente quer, né? Então, nos tratamentos precoces, por exemplo, um câncer ductal in situ, você faz uma cirurgia. Hoje em dia a gente nem faz mastectomia. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, tirava a mama toda. Hoje em dia é raríssimo você ter que tirar a mama toda. A não ser que a mama esteja muito comprometida, né? Você faz uma mastectomia. Também tira alguns... Os gânglios, sim, porque né? essas células, elas podem se disseminar pelos gânglios linfáticos. Então, uma outra coisa importante é você palpar a região da axila também. Além de fazer o autoexame da mama, fazendo os movimentos assim, ó, dedilhado, de cima para baixo, de baixo para cima, em toda a mama, apertar o mamilo, fazer também a palpação da região axilar, para ver se tem algum nódulo, né? Geralmente são nódulos pequenininhos, não problema. Agora, notou um nódulo maior, alerta, vamos lá para o médico avaliar. Com certeza. Então, aí quando, nesses cânceres in situ, você faz uma cirurgia que chama setorectomia, você tira um setor da mama, que é onde está aquele câncer, entendeu? E eventualmente faz a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o linfonodo que teria, por exemplo, que seria o primeiro linfonodo que teria células cancerígenas, e isso vai determinar o resto do tratamento, né? Se a paciente vai fazer a quimioterapia, eventualmente ela tem, dependendo do tamanho do nódulo, ela tem que fazer uma quimioterapia prévia à cirurgia, para diminuir o tamanho do nódulo. Uma quimioterapia preventiva? Exatamente, assim? Exatamente, né? E depois nós temos ainda, dependendo também, tudo dependendo do tipo histológico, do tamanho do tumor, da presença de outras proteínas. Você pode fazer radioterapia, você tem imunoterapia ou terapia A imunoterapia ela abrange o quê, doutora? A imuno? São substâncias específicas. São substâncias específicas, que nem eu te falei, a imunidade é muito importante. Sim. Então, para determinados tipos, imunoterapia. Agora, o mais importante
a maioria não é hormônio receptor, tratamento hormônio terápico. Então, você vai usar o anti-hormônio. E muitas vezes elas usam essa substância, que de um modo geral é o tamoxifeno, durante 5 anos depois de término do tratamento. Para não reincidência. Exatamente, né? Que é um anti-hormônio, entende? E existem outras, anastrozol, letrozol, mas o tamoxifeno é o que mais é usado nesses casos. Quando a mulher ela apresenta um câncer de mama, isso é uma pergunta, uma curiosidade minha, tá? O médico, quando ele atende ela, lógico, ele vai prescrever todo o tratamento, mas depois existe essa preocupação de entender a causa. Entendeu? É difícil você entender a causa, a não ser que você tenha mutação hereditária. Se você tem a mutação hereditária, né, se você já tem um antecedente familiar, que você já é de risco, você sabe que a causa é a mutação, né, a mutação gênica pelo BRCA1 e o BRCA2. E tem outros também, né, menos comuns. Mas se não, é muito difícil você... Mas aí você vai falar, essa paciente é obesa... Então, isso que eu ia falar, adianta operar se ela não muda a vida dela? Isso que eu falo. Mas você não vai deixar de tratar... Não, mas eu queria entender isso. Tem esse tipo de conscientização? Olha, você vai ser curada, tem tratamento, tem cirurgia, mas você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Sim, para isso... A gente, por exemplo, no hospital público, você encaminha a paciente para psicoterapia. Ótimo. Muito importante. Para dar aquele apoio emocional. Apoio também, importantíssimo. Né? Acolher, né? A nutricionista. Vamos mudar os seus hábitos. Ótimo, ótimo. Eventualmente. Gente, por favor, olha só quanta informação valiosa. Eventualmente, depois de cirurgia, fisioterapeutas. Né? Tá. Então, existe uma equipe multidisciplinar que a paciente precisa se sentir acolhida, porque você ter um diagnóstico de câncer não é fácil, né? Deus me livre, nem me fala. É avassalador, né? É avassalador. Você porque fala, puxa, vou morrer. Não, não é assim. As pessoas confundem diagnóstico com sentença de morte, Exatamente. Né? E não é assim. Hoje em dia não é assim. As mulheres precisam entender isso. O fato de você estar com o diagnóstico de câncer de mama, está com nódulo, gente, não é o fim do mundo. Temos tratamento, pode até se tornar uma doença crônica, dependendo do estágio, logicamente. Mas as chances de cura são altíssimas. Então, Outubro Rosa, hoje é dia 15, temos aí o mês inteiro. Na verdade, o mês é só para conscientização, né? Existem campanhas pelas ONGs, né? Pelo SUS, para você ir lá, fazer sua mamografia, entende? Até hospitais particulares também com campanhas. Então, isso é muito importante. É cura, pode ser curada. Isso é porque existe aquele ranço, daquele pensamento antigo, eu vou morrer. Não, não é isso, não vai morrer. Vai morrer quando Allah quiser, mas a gente não vai deixar, porque nós somos instrumento de Deus para ajudar as pacientes. Isso mesmo. Você sabe que eu vindo para cá me lembrei quando nós éramos pequenas. Elas nem falavam o nome da doença, né? Nem falavam o nome. Não falavam câncer. Olha, eu nem vou falar o nome daquela doença. Tá com aquela doença. Mas que doença? Aquela doença. Deus nos livre, né? A gente precisa desmistificar um pouco essa questão toda, né? E eu espero estar ajudando todas as Com certeza, está sendo assim uma entrevista. Eu nunca estive tão à vontade, como eu posso ser mais feliz e grata, meu Deus, por essa entrevista, porque realmente desmistificou, foi muito disruptiva, esclarecendo de uma forma muito assim assertiva, né, de tudo que está à nossa disposição. Deus abençoe. Amém. Uma outra coisa que me veio na cabeça, como eu falei para a senhora, eu fiz muito tratamento para ter filhos, né? A senhora acha que o tratamento para a infertilidade, como você falou dos hormônios, também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente porque as mulheres estão demorando mais para ter filhos, né? Sim. Então, eu vejo agora tentantes de 47, 50 anos. Sim. Como é que fica isso, por favor? Essa questão de você retardar muito
o planejamento, a sua prole, também tem, porque é aquela história, você fica mais tempo exposta aos hormônios, né? Durante mais tempo. Então, a gestação tardia seria também um fator de risco para o câncer de mama, né? Não é um A fator gestação tardia? gestação tardia, por quê? Porque ela demorou muito tempo para gestar. E o Que na estrógeno? verdade, assim, a gente sabe que a amamentação, ela protege contra o câncer de mama. Sim, Então, quanto mais você amamentar, mais sim. proteção você tem em relação à possibilidade de aparecimento do câncer de mama, né? E também não vamos adiar a gestação. Se você, que nem as meninas, as residentes de medicina, né? Eu lembro muito de um professor. Meninas, não adiem a maternidade. Dá para vocês serem residentes, não sei como, e terem seus filhos. E acontece mesmo, pode ser. A gente ajeita tudo. Por quê? Primeiro, para não perder a fertilidade. Né? Isso. Porque nós, infelizmente, A nossa reserva ovariana acaba. Os acaba. óvulos acabam, os óvulos envelhecem junto com a gente, e aí fica tarde, e aí você vai ter que recorrer, por exemplo, a uma ovodoação, se for o caso, né? No caso de pacientes com mais idade. E então fundamentalmente é isso, né? Sim. A gestação tardia para tomar Gestação cuidado, a tardia. amamentação é Agora, ótima. essa questão, eu falo muito essa questão, né? Porque eu vou pontuando as coisas, vocês me perdoem. De você teve exposta a bastante hormônio, né? Aqueles hormônios foram eliminados, né? Quantas tentativas, várias tentativas, né? Quanto mais tentativas, mais, mas aqueles hormônios foram eliminados. Eu desconheço trabalhos científicos relacionando câncer de mama a número de tentativas de fertilização, mas posso até pesquisar, né? Porque que eu saiba, não Sim. tem. Depois a gente vai disponibilizar o seu Instagram, o seu e-mail, os seus Sim, com contatos, né? certeza. Quando o episódio for ao ar, Tá né? certo, Porque a lógico. gente, lógico, todo mundo vai ter vontade de conversar melhor com a senhora, agendar uma consulta, tirar mais dúvidas, né? Até para procurá-la para algum possível tratamento, se Deus quiser, né? Sim, Eu com quero certeza. aproveitar só um intervalinho aqui do nosso bate-papo para lhe presentear com esse Ah, livro da editora Aressala, O Mundo da Mulher, que para a senhora, que nós bacana. escolhemos com carinho aqui. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Uma Vou leitura ler, muito leve, vou ler com muito bastante impactante. interesse. Muito bacana, viu? É, Interessantíssimo. Obrigada. Você imagina, conhece os autores? o autor, ele é conhecido, mas não que Entendi. eu tenha conhecido ele, não, Tá certo. tá? Muito bom. Ele é um Obrigada. marja, o marja, ele é um conhecedor da religião, Tá né? Uma pessoa certo. que a gente pode confiar nas informações Muito dele. obrigada. Eu quem agradeço a sua disponibilidade, a sua As generosidade ordens. e a disposição. Doutora, tem alguma coisa que você gostaria de complementar para a gente em todo esse nosso bate-papo que você acha importante ou acrescentar ou reforçar? Sim, eu acho, que nem eu falei, as meninas, as mulheres, elas têm direito à consulta médica, Sim. pedir para o médico examinar, é um direito Inclusive delas. pelo SUS, né, Sim, doutora? pelo SUS, Sim. inclusive pelo SUS. O médico não me examinou. Não, peça para o médico examinar. Uhum. Tem alguma dúvida? O médico vai pedir um exame, por exemplo, em pacientes com menos de 35 anos, vai fazer um ultrassom, que consegue ver mais do que a mamografia. Mamografia só depois dos 40 anos, ou se houver alguma dúvida por parte do médico. Ou se tiver alguma antecedente familiar de câncer de mama antes dos 40 anos, né? Outra coisa que eu gostaria aqui de esclarecer Por favor. é que o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, né, você tem direito de fazer a mamografia. O que eu ia falar é a respeito do tratamento. Então, uma vez que foi diagnosticado o câncer de mama, pelo SUS, ela tem 60 dias para começar o tratamento. Isso é lei. É uma lei de 2012. Que maravilha. Então, pelo SUS,
o diagnóstico está feito, ela tem que iniciar o tratamento em 60 dias. Ela tem direito do agendamento em até 60 dias. Para começar o tratamento. Não pode esperar mais do que isso. É lei. Ótimo. Olha, bravo. Muito Viu importante. quem fala mal do SUS? Não pode. O SUS tem muita coisa boa, excelente. O que seria da gente sem o SUS? É. E também, por exemplo, as pacientes que fizeram mastectomia, elas têm direito à mastectomia, elas têm direito à reconstrução pelo SUS. A mastectomia é a retirada total a retirada da mama. né? Então, elas fazem reconstrução. Que isso é importante para a Que é autoestima. uma cirurgia plástica, É uma né? cirurgia plástica, uma cirurgia que longa. joia. Às vezes com prótese, às vezes com retalhos. Então, ela tem direito a essa reconstrução. É uma lei de 1999. Legal, muito bom saber. Então, o que eu quero pontuar aqui é que as pacientes não deixem de fazer os seus exames. Inclusive o exame de Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau é o segundo câncer ginecológico mais... O de colo de útero, de colo né? do útero. Desculpa, o câncer de colo do útero é o segundo câncer ginecológico, depois do câncer de mama mais frequente, que também podemos prevenir. Que Outubro Rosa pode falar dele também, podemos né, falar doutora? Dele também, por que não, né? Aliás, sempre é tempo de falar sobre prevenção. Sempre, saúde da mulher, sempre. Né? Sempre. Deem atenção à sua saúde. Eu sei que vocês têm casa, têm filhos para cuidar, mas na hora do banho, né? Não precisa ser todo dia. Cada 2, 3 meses, palpa a sua mama, palpa a região da axila. Tem alguma dúvida, pede para o seu médico avaliar. Na saúde, no consultório médico particular, nos planos de saúde, a gente tem liberdade de fazer ultrassom, de fazer mamografia, mas que isso pelo SUS também é importante e é viável. Isso é muito... As pacientes precisam ter essa consciência, né? Então, acho que é isso, fundamentalmente. Ter uma vida leve, assim, tipo, em termos de você ter uma boa alimentação com verduras, frutas, legumes, descascar integrais, mais do que desembalar, castanhas, né? Exatamente. Castanhas, leguminosas, peixes com ômega 3. Então, isso tudo, evitar um pouco a carne vermelha, né? Porque o brasileiro gosta muito de carne vermelha, né? É uma coisa impressionante, né? Então, não proibir, não, de jeito nenhum, mas dar mais atenção para essas outras coisas que são muito mais saudáveis, né? E exercício físico, afastar o estresse, dormir bem, cuidar do peso. Então, fundamentalmente é isso, e não deixar de ir no médico. Doutora, suplementação é uma coisa importante? Algum tipo de vitamina, de mineral, alguma coisa de vitamina. assim? Porque você falou do ômega 3, né? O ômega 3. Eu me lembrei que uma vez eu tomei vitamina E para umas calcificações. Sim, para a vitamina E é importante para as alterações fibrocísticas da mama. Então, ajuda muitas vezes a controlar os desconfortos, inchaços da mama, essas alterações císticas, né? Então, ajuda bastante a vitamina E. No caso de ter esses desconfortos, sim, eu acho que vale a pena. Fazer uns exames gerais, muito bom. Por exemplo, você faz seu controle de colesterol, sua glicemia. A glicemia está alterada? Talvez tenha que perder peso. Nem me fale. Será que tem que perder peso? Vamos fazer a hemoglobina glicada. A glicada, que é a média das glicemias, está alterada? Vamos controlar isso. Talvez só com alimentação, talvez com alguma medicação para ajudar, sim, né? Vitaminas, por exemplo, vitamina D. Ótimo. A vitamina D é muito importante para a saúde óssea, a gente sabe disso. Para-hormônio, né? Então, a vitamina D é importante para a saúde óssea, fundamentalmente. Sim. E a gente tem que saber como é que está. Vitamina B12, por exemplo, muitas pessoas têm restrição alimentar, eles não comem carne vermelha. A vitamina B12 pode estar baixa. Então, às vezes, a gente tem que repor B12. Restrição alimentar, ou às vezes ela é alguma coisa assim de vegetariana, vegana, né? Alguma coisa de filosofia própria. Exatamente. Assim, né? Então, a gente pode fazer essa reposição. Ótimo. Reposição de ferro, muitas vezes é necessário. Ferro é tão importante, né? Zinco para melhorar a parte imunológica. Então, isso tudo no exame, no exame de sangue, a gente consegue ver. E conversando com a mulher,
analisando, fazendo exame físico, a gente consegue ter uma ideia de como que está a saúde de um modo geral, como é o estilo de vida dela. Sim. Pode ser mudado, pode ser melhorado. E sabe uma coisa muito bacana agora que me veio também? Eu tive a oportunidade de ler um livro do Dr. Herbert Benson, que fala sobre a medicina espiritualizada. E eu fico pensando assim numa médica como a senhora, né? Tão esclarecedora, a sua energia é tão gostosa, assim, você é tão verdadeira nas suas palavras, que esse livro nos fala que isso já vai ser 50% da cura do paciente, essa sua postura, assim, Sim. exatamente, Sim. né? Eu acredito muito, muito, muito na positividade. Isso mesmo. Para você encarar o desafio com positividade. Eu gosto de. A gente sabe, tem um tipo de câncer que é o câncer inflamatório. É um câncer que a mama toda fica inflamada. De um dia para a noite, a mama fica vermelha. Fica dura e vermelha. E é um câncer chatinho de tratar. Mas é tratável também. E isso faz uns 25 anos, uma pessoa que eu conheci que teve esse câncer inflamatório. Eu fiquei muito preocupada com ela, mas ela sempre com uma postura extremamente positiva. Essa mulher hoje está curada. Olha, Então, bravo. como você enfrenta? Graças a Deus. Como você enfrenta, né? Você tem que pensar, Deus está contigo. Você tem que ter a positividade no enfrentamento, Isso mesmo. fazer tudo o que for necessário, tudo que os médicos, e lógico, com essa parte espiritual, tendo os mentores espirituais, isso é muito, muito importante. Eu acredito muito também. fundamental. Essa reconexão com algo maior do que nós, Exatamente. né? Com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. O que ela quiser denominar, é Alá, é Deus, é Jeová, a fonte criadora, a causa primária, o que ela quiser, né? Mas tem que se conectar, né? Tem que acreditar que existe um antes e um depois de nós, né? Realmente. E enfrentar com um sorriso nos lábios e a fé inabalável, né? A fé é importantíssima. Maravilha. Que bom, então. Eu quero agradecer novamente a sua presença, a sua participação e gratidão por tudo que você compartilhou aqui conosco, por esse transbordar de tanto conhecimento. Eu só tenho uma última pergunta para fazer para a senhora. A mulher na menopausa, né? Aquela que escolheu se tratar de forma natural, ela tem alguma chance, alguma probabilidade, ela entra em alguma estatística de desenvolver qualquer tipo de câncer na menopausa? Independente de tratar com terapias naturais ou tratamento com um tratamento com terapia hormonal, o cuidado sempre é importante. Então, fazer a mamografia hoje em dia, pelo menos até os 69 anos para o SUS. No consultório, às vezes a gente prolonga um pouquinho mais, né? E outra coisa, se a paciente diz, doutora, eu quero fazer uma mamografia. Vou fazer uma mamografia. Eu achei que era obrigatório todo ano. Então, a gente faz no consultório, a gente faz todo ano. No consultório, sim. No SUS, a cada 2 anos é preconizado, né? Mas no consultório a gente faz porque já está estabelecido, mas não está errado fazer a cada 2 anos. Né? Paciente que você acompanha, sabe? Então, menopausa ninguém... Não, a menopausa você tem que fazer seus controles habituais. Ultrassom de mamas para as mamas densas, mamografia, ultrassom de abdômen, o pélvico para ver como é que tá o útero. Ó, o útero, meu útero pequenininho ali, o que você me deu, obrigada. Adorei. O pingente. O meu pingente de útero, ovário e trompas, amei. Então, vê como é que tá a parte interna do útero. O câncer de endométrio é um câncer também que ele tem uma prevalência razoável também. Eu acho que é o 3º câncer mais prevalente. Então, justamente em pacientes que nunca gestaram, em pacientes que são obesas, sabe? Que tiveram a menopausa tardia. Então, é importante fazer todos esses exames. Tendo terapia hormonal ou não. Sim. Sempre. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque eu não sei se é uma impressão minha ou algum ponto de vista equivocado, mas eu achei que de uns anos para cá
surgiu muito tipo de câncer para mulher pós-menopausa. Eu conheço algumas mulheres que até câncer de mama, com 65 anos. Sim. Eu não sei se tem a ver com esses fatores que a senhora falou, ou da obesidade, ou da má alimentação, ou do estresse crônico, Estresse né? crônico, sim. Que eles vendem que a mulher tem que matar um leão por dia hoje em dia. É. Então, me veio isso na cabeça agora, né, de perguntar para a senhora Sim. sobre isso, É, esse aumento do câncer depois da menopausa. Sim. Eu conheço uma senhora com 85 anos que ela teve câncer de mama. É. Por isso que a gente tem que individualizar os casos, né? Sim. Então, cada paciente é uma paciente. A gente fala, porque o protocolo fala até 69 anos, eu não vou eu não vou na minha paciente deixar de fazer uma mamografia porque ela está com 71 anos ou 72 anos. Então, individualizar cada caso é muito importante, né? Então, fazer os controles que o médico acha adequados, entende? E eu acho que isso é legal. Existem protocolos, mas a gente, às vezes, quebra alguns protocolos. Claro. Né? Isso depende da necessidade da paciente, entendeu? Tá ótimo, então. Eu estou finalizando o nosso programa. Quero dizer tá que tão foi bom. uma Vamos honra. continuar mais um Vamos pouco? falar mais um pouco. Então, o que a gente pode falar? Vamos falar de saúde da mulher na menopausa. Mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida. Isso. Existe alguma restrição para a mulher na menopausa sobre exercício físico? Algum cuidado que ela tem que ter? Porque eu vejo assim também algumas pessoas se queixarem dessa parte de articulações Sim. por causa da menopausa. Muitas dores no pé, um fêmur que não está muito legal. Entendi. Desgaste de joelho, né? A questão da terapia hormonal na menopausa, ela é uma questão de oportunidade. Então, a gente considera, se a paciente tem sintomas fogachos, as ondas de calor, dor de cabeça, tontura, dores articulares, formigamentos, insônia, ela se beneficia muito da terapia hormonal. Porque isso tudo está acontecendo porque não existe mais estrogênio. A falta do hormônio. A falta do hormônio. Então, quanto antes fizer a terapia hormonal, melhor. E a gente tem um período uma janela de oportunidade que a gente fala de 10 anos entre menopausa e iniciar a terapia hormonal. Quanto antes, melhor. Depois de 10 anos, eu nem começo a terapia hormonal. Porque podem aparecer outros problemas. Aí a paciente já está mais idosa, ela pode ter hipertensão, problemas cardíacos. Então, a questão das dores articulares, como eu disse, se começar a terapia hormonal antes, vai ter menos dores articulares e vai ser mais benéfico, os exercícios vão ser benéficos, ela não vai ter problema com os exercícios físicos. Mas, logicamente, se tiver artrose, artrite, essas coisas, o ortopedista ou reumatologista vai indicar os melhores exercícios para a mulher. A gente fala que a musculação, todo mundo devia fazer umas 2 vezes por semana. Todas as mulheres. E, logicamente, não fazer nada por conta própria, ter um profissional que te oriente nos exercícios. Pra você não fazer aleatoriamente para ficar com alguma lesão, né? Então, ser bem orientada por um profissional na questão dos exercícios físicos, né? E fazer exercícios físicos, assim, com regularidade. E a musculação 2 vezes por semana. Sim. Até porque também, né, doutora, hoje em dia, graças a Deus, aumentou a expectativa de vida da população, né? Sim, com certeza. Então, o que eu falo muito para as pacientes é que isso é um investimento para uma velhice de independência, Exatamente, né? Ela ter força de fazer um mercado, de carregar uma sacola, né? Ela ir e vir sozinha com as próprias pernas, né? Não depender das pessoas, não depender de ninguém, não estar numa cama, sem possibilidade de movimentação, é muito triste. Isso é um investimento agora, né? Agora para um pensando no futuro, com certeza. Para um futuro de independência. De independência, né? Sim. Porque o que acontece? Ela começa a ficar limitada, daí a família já tira ela da casa dela e ela vai morar com o filho, com uma irmã, com alguém, e daí ela já nem faz aquelas poucas atividades que ela fazia morando sozinha, ela nem isso faz mais. E eu acho que isso vai atrofiando cada vez mais, né, a pessoa.
Então, a atividade física é importantíssima. É Alimentação, muito, é fundamental. ativação, Fundamental. musculação, né, também. Musculação. Musculação. Para E caminhar, né? Caminhar. Caminhada. Se você caminhar uns 30 minutos, caminhar normal, 30 minutos, umas 5 vezes por semana, e fizer uma musculação, que eu disse. Isso é bom até para o coração. Para o coração, para a cabeça, sabe? Muito importante. Tá ótimo. Além desses acessos fáceis, as políticas públicas ou acesso a todo esse tratamento no SUS, a senhora tem alguma outra coisa para citar que as mulheres podem ter no SUS de acesso fácil, assim, alguma medicação, algum tratamento, algum outro exame? Sim, o SUS ele vai providenciar, existe uma associação específica que vai providenciar desde o diagnóstico até indicar o tratamento e aonde vai ser o tratamento. Hoje em dia, no serviço público, nós temos o sistema CROSS. Então, que nem eu disse, do diagnóstico, a paciente tem 60 dias para começar o tratamento. Isso é demais. Então, eles vão orientar onde a paciente vai fazer o tratamento, vai passar com o mastologista, e o mastologista vai indicar, vai ter que fazer quimioterapia prévia, vai ter que fazer a cirurgia, vai ser quimioterapia depois, entende? Então, tem sim, com certeza. Isso, com certeza tem. Na verdade, toda a unidade básica de saúde tem um médico ginecologista que está lá para fazer a palpação, pedir o exame para todo mundo, que está dentro daquele limite do SUS, cada 2 anos, que eu acho que é adequado, né? Porque nenhum câncer de mama vai chegar arrasando num período de 2 anos. Então, um período de 2 anos, você tem essa janela de oportunidade para fazer um diagnóstico, às vezes até de lesões microscópicas, né? Então, o SUS tem tudo isso. Então, a unidade básica vai prover isso e vai encaminhar para o serviço adequado para tratamento. E tem um Instituto Nacional do Câncer que vai fazer análise do período que essas pacientes demoraram para chegar para o tratamento, né? As estatísticas todas o Instituto Nacional do Câncer tem, né? Junto com o DataSUS. E isso ajuda muito, né? Você ter estatísticas para poder ajudar mais essas pacientes, né? Estatística é muito importante. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu Deus que agradeço. abençoe, Deus retribua a gentileza. Foi uma honra, de verdade. Que programa incrível. Ai, que bom. Eu que me sinto honrada. Fica o convite para próximos programas também, para falar justamente de saúde da mulher. Estamos às ordens. Tá bom? Estamos às ordens. Muito Pessoal, obrigada, agradeço muito. Muito obrigada. Todo mundo que assistiu o nosso programa, compartilha, divulga, seja um propagador do nosso Islã Sem Censura, falando as verdades de fonte segura. Um grande abraço, muito obrigada.